Bíblia é a palavra inspirada por Deus através do Espírito Santo e ela contém uma coletânea de 66 livros ao todo, 39 na Velha Aliança e 27 na Nova Aliança. Cabe destacar que o Antigo Testamento foi registrado maioritariamente em língua hebraica. O Gênesis foi escrito em hebraico. Cabe salientar que no primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo e no primeiro versículo, o Gênesis inicia com 7 palavras no idioma hebraico. Em teologia, o número 7 representa a perfeição e a plenitude. O texto em hebraico seria: da maneira que o primeiro livro da Bíblia, escrita no original, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, inicia com 7 palavras, o último livro da Bíblia, isto é, o Apocalipse, cujo conteúdo foi registrado originalmente em grego, podemos observar que no final do capítulo e no final do versículo, a história narrada pela Bíblia termina também com um conjunto de 7 palavras. É certamente interessante que o texto bíblico inicia no primeiro versículo do primeiro capítulo do primeiro livro com 7 palavras e termine no último versículo do último capítulo do último livro com outras 7 palavras. Isto nos dá a entender que a Bíblia é um compêndio perfeito e completo, pois trata-se da palavra de Deus. Deus é a própria palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Dentro de uma matiz criativa, vejamos como ficaria ambos os textos do Gênesis e do Apocalipse juntos, como se fossem um só verso. No princípio criou Deus os céus e a terra. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Não tenho como evitar notar que no primeiro versículo do primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia, o nome de Deus está inserido. Assim também, no último versículo do último capítulo do último livro da Bíblia, o nome de Deus marca presença. Ambos os textos são perfeitos. Somando 7 mais 7 dá 14, do qual, em teologia, esse número representa perfeição sobre perfeição, do qual o seu superlativo seria perfeitíssimo. A Bíblia como um todo é perfeitíssima, refletindo sobre ambos os textos do Gênesis e do Apocalipse, combinados como um só. A ideia que ecoa é que o Senhor é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Por isso o nome do Senhor aparece no início e no final da Bíblia. Quando o vi, caí a seus pés, como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Semelhantemente, os textos combinados do Gênesis e do Apocalipse nos transmitem a ideia que a razão do porquê Deus nos criou é porque o Senhor deseja que a sua graça esteja e seja sobre cada um de nós, pois Deus é o amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Que Deus continue nos abençoando.